Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rony Kuzmi e seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Minuto para Mentalidade Cosmética, feito em parceria com a Aurolab. E na dica de hoje vamos trabalhar um pouco mais aquilo que a gente viu na semana passada, onde a gente trabalhou um pouco a relação do problema. Né? Que problema eu resolvo para o meu cliente? E entendendo que essa pergunta é a mãe de toda a estratégia e também entendendo que esse problema está dentro de um contexto. Vale reforçar sempre. Não é genérico. E quanto mais claro e mais sólido for esse problema, mais fluência vai ser para que eu crie alguma coisa de fato relevante. Então é importante a gente compreender o problema de uma forma profunda. E aí tem um ponto que eu acho muito importante, que nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar a partir de um fluxo, para a gente começar, num passo a passo, enxergar como a gente conecta problema, solução, experiência. E como essa experiência pode ser o grande direcional também para a gente pensar produtos, linhas, comunicação, formas de engajamento, coisas do tipo. Então, vamos partir do pressuposto que compreendemos o problema, entendemos esse problema de uma forma profunda, contextual, e isso é muito importante porque vai ser o core da nossa estratégia. Vamos dar um passo a mais para responder uma outra pergunta aqui que já traz por si só outras perguntas também importantes, que está na relação da implicação desse problema. Então, a partir daqui, a gente precisa começar a entender esse problema afeta como, afeta o que, afeta quando o dia a dia do meu cliente. Esse problema gera o quê? Né? E aqui a gente vai precisar fazer essa resposta de uma forma profunda, logicamente, mas além de tudo, é sensível, afetuosa, respeitosa, extremamente humanizada. Porque é a partir disso que eu vou entender, por exemplo, qual o efeito de uma mancha na pele, na imagem, na autoimagem de alguém. Não é só uma mancha. Aquilo tem um outro contexto. Acne não é só acne. Então vamos pegar esse exemplo da acne, tá? Para ficar bem claro. Se você tem 15 anos de idade, está indo para sua festa de formatura ou para a festa de debutante e você descobre um alien na sua testa, aquele alien que está na tua testa, que a gente pode chamar de acne, espinha, sei lá como a gente pode chamar, vai criar um efeito sobre a pessoa que detém a acne extremamente mais potente, mais denso do que alguém com 40 anos, 50 anos, que ao ver uma acne fala, estou rejuvenescendo, e dá uma risadinha. Então a relação da gente compreender é que a gente não está lidando com uma acne, a gente está lidando com todo um contexto que gera um efeito muito importante na forma que aquela pessoa se manifesta, no jeito que ela vai se sentir naquele contexto, naquele momento, naquele espaço. Então é muito importante a gente entender isso de uma forma extremamente sensível. Né? Se você é uma pessoa preta que tem todo um nível de violência no seu dia a dia, onde você ocupa os espaços, né? Você não é convidado, você não abre, você ocupa. Será que beleza é a mesma coisa? Para alguém que simplesmente abre a porta e é bem recebido? Né, no mundo, não é atravessado. Então, todos esses contextos fazem com que a gente precise entender de forma muito clara o efeito que esse problema tem. Porque aí qual que é o legal da gente começar a pensar no fluxo? Se eu sei o problema, eu sei o que ele causa, o efeito que ele gera, eu tenho uma clareza muito maior e profunda para criar uma experiência que seja adequada para suprir aquele problema que gera aquele efeito. E se eu sei qual experiência que eu gero, eu consigo já gerar uma outra pergunta que também é importantíssima, que é a partir do momento que o meu cliente vivenciar a solução que eu estou propondo, ele vai se tornar o quê? Eu vou gerar o que nele? Eu vou fazer com que ele sinta o quê? E aí enxergue, porque eu já estou trabalhando numa relação de um problema que já foi diagnosticado, numa implicação que também foi muito bem pontuada, e a partir disso eu já tenho um contexto muito importante para saber exatamente o que eu vou fazer para lidar com isso, que experiência eu vou gerar, e essa experiência vai gerar o que no meu cliente. Então esse contexto ele é extremamente profundo, porque mais uma vez, a partir do momento que eu enxergo problema, solução e experiência, eu tenho muito mais clareza e muito mais assertividade para colocar a outra pergunta que é muito importante. Como eu entrego essa experiência? E aqui enxerguem, quando eu entrego essa experiência, a gente já pode estar falando de contexto de produto, a gente já pode estar falando de contexto de gôndola, a gente pode estar falando de contexto de engajamento, a gente pode estar falando de um universo de coisas. Mas aquilo que eu estou entregando está materializando uma intencionalidade que vai de forma muito clara resolver o problema de alguém,
entendendo que aquele problema está dentro de um contexto, mais uma vez, entendendo que aquele problema gera algo para alguém que é dela, então a gente não pode simplesmente achar ou colocar o nosso ponto de vista no processo como se a gente fosse rei de alguma coisa. Então todo esse contexto vai permitir com que a gente crie relevância. Então perceba a importância da gente entender problema, implicação, transformar isso numa lógica de solução, já entendendo que experiência eu vou gerar para o meu cliente, enxergando essa experiência vai gerar o que para o meu cliente, e a partir desse contexto eu já consigo até enxergar o que vai me tornar único, como eu vou ser relevante e aonde eu vou entregar, porque eu vou ter toda a clareza daquilo que eu preciso materializar para transformar preço em valor.